Hoje, dia 8 de dezembro, é o meu aniversário de 40 anos. Eu sei, nem parece, mas é a dura realidade. 4 décadas de vida. E em praticamente todas elas, com a TV ligada, assistindo alguma novela mexicana. Portanto, eu resolvi fazer um programa especial para compartilhar com todos vocês as 40 novelas mexicanas da minha vida. Bora pro Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. E se tem uma coisa que eu fiz ao longo dos últimos 40 anos, foi levar a novela mexicana a sério até demais. Então nada mais justo que o pedido para você deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no nosso canal. Assim você ajuda a nossa comunidade a crescer e não gasta um centavo. Bom, gente, listar as 40 novelas mexicanas da minha vida não foi uma tarefa tão simples. Por isso me caiu a ficha de uma coisa. É muito difícil organizar as novelas num formato de ranking, escalando até chegar na melhor de todas. Como é que eu vou comparar uma novela que eu vi criança, na sala, com a família, com outra que eu maratonei adulto, já cheio de opinião formada? Cada novela chegou num momento diferente da minha vida, mexeu comigo de um jeito específico, marcou uma fase, uma perda, um amor, uma virada. Então, em vez de forçar um top 40, eu resolvi organizar tudo pelo ano de produção. Assim dá para enxergar melhor essa linha do tempo afetiva. E vocês vão perceber que a maior concentração está num certo período que eu considero o auge das melhores novelas mexicanas da minha vida, pelo menos para mim. Então vamos lá, novela número 1, Os Ricos Também Choram, de 1979, com Verônica Castro e Rogério Guerra. Como vocês podem imaginar, eu não assisti essa novela quando passou no Brasil, até porque ela foi a primeira mexicana exibida pelo SBT, lá nos primórdios da emissora. Mas assim que eu entendi que novela mexicana era um assunto que realmente me apaixonava, Os Ricos Também Choram entrou automaticamente na lista de obrigações da vida. Eu precisava ver. Afinal, eu estava lidando com uma novela que deu a volta ao mundo, virou referência no melodrama e colocou o México no mapa da teledramaturgia internacional. E não é que, quando finalmente tive acesso e pude assistir de verdade, eu percebi exatamente esse algo a mais que eu tanto lia nas minhas pesquisas. A novela tem um magnetismo próprio, um tipo de melodrama clássico muito bem construído, que ajuda a explicar por que ela marcou tanta gente em tantos países. Novela número 2, Cuna de Lobos, que aqui no Brasil ficou mais conhecida como Ambição. Essa produção antológica de 1986 eu já defini como a única novela realmente diferente a alcançar o mesmo nível de popularidade das tramas mais tradicionais. Um thriller policial da melhor qualidade e que trouxe aquela que, para mim e para praticamente todos os críticos, é a maior vilã de todos os tempos das novelas mexicanas, Catalina Krill, imortalizada pela grande Maria Rubio, uma mulher com seu indefectível tapa-olho combinando com a estampa do vestido, determinada a eliminar todos os inimigos que atrapalhavam a busca dela pelo poder. Novelão da melhor qualidade, e obrigatória também. Novela número 3, Rosa Selvagem, com Verônica Castro e Guillermo Capetillo, de 1987. Se em Cuna de Lobos a gente tinha algo totalmente diferente, com Rosa Selvagem é o completo oposto. Aqui é o clássico da novela mexicana em estado puro. Menina pobre, humilde e extremamente ignorante se apaixona por um rapaz rico e precisa enfrentar toda a família tradicional dele. As vilanias são deliciosamente exageradas, daquele jeito que a gente ama, e a interpretação da Verônica Castro só reforça porque ela se consolidou como a grande rainha das telenovelas. Novela número 4, Carrossel, de 1989, mas que chegou ao Brasil em 1991 e foi a minha primeira novela mexicana. Ela marcou toda uma geração com a interpretação da atriz Gabriela Rivero como a doce professora
professora Helena, aquela mestra que todo mundo gostaria de ter tido. As minhas dessa época foram mais megeras. Além disso, os dilemas dos alunos, como o simpático Jaime Palilo, o inocente Cirilo, a classista Maria Joaquina, ajudaram a construir um retrato muito afetivo da infância e da vida escolar. A versão original, com certeza, mora no coração de muitos e também no meu. Novela número 5, Simplesmente Maria, um hit com Vitória Rufo, também produzida em 1989. Essa eu lembrava vagamente passando na TV e sempre carreguei uma espécie de dívida histórica, aquela sensação de que era uma novela que eu precisava ver de verdade. E cumpri essa missão há relativamente pouco tempo. Assisti completa e ela entrou direto pro time das novelas da minha vida. É uma história simples e justamente por isso extremamente envolvente. Os dramas da Maria, que sai de moça inocente para se tornar uma poderosa estilista, renderam cerca de 150 capítulos que eu devorei completamente viciado. Novela número 6, Cadenas de Amargura, uma novela importantíssima com Diana Bracho, Daniela Castro e Délia Casanova, de 1991. A história é sobre uma menina órfã criada por duas tias solteironas, dentro de um universo muito, mas muito particular. Por muito tempo, o que mais me chamava a atenção nessa novela era o fato de ter sido o primeiro trabalho de um grupo de escritores que eu admiro profundamente. E quando finalmente pude assistir, veio a confirmação. Era, sim, tudo isso que diziam. Novela número 7, Coração Selvagem, de 1993, com os saudosos Edith Gonzalez e Eduardo Palomo. Aqui a gente entra de cabeça na adaptação de um grande romance de época, baseado no texto original de Caridad Bravo Adams. Que novela tão audaciosa e romântica ao mesmo tempo! João do Diabo é, pra mim, o melhor personagem masculino que eu já vi numa novela. Essa história construiu um clube de fãs super fiel, e pode apostar que eu tô nele. Novela número 8, Dos Mujeres, Um Camino, com Eric Estrada, Laura León e Bibi Gaitán, produção do grande Emílio La Roça, um dos meus produtores favoritos. A quem mais ocorreria transformar o ex-astro de Chips em um caminhoneiro falando espanhol dividido entre esposa e amante? Uma novela longuíssima, cheia de excessos, mas que funciona muito bem dentro da proposta e prende do começo ao fim. Novela número 9, La Dueña, com Angélica Rivera e Francisco Gatorno, de 1995, e que foi produzida por Florinda Messa, sim, a Dona Florinda do Chaves. Sim, gente, a minha versão da vida de A Dona é essa, produzida na década de 1990. Aqui a gente já mergulha de vez na estética noventista, que pra mim tem uma magia muito particular. A história é basicamente a mesma que todo mundo conhece, mas a trilha, a direção e o elenco dão uma cara tão própria que transformam essa versão em algo profundamente especial. Novela número 10, Maria do Bairro, com Thalia, Fernando Colunga e um grande elenco. Eu gosto muito das 3 novelas da trilogia das Marias, mas essa é a mais imprescindível para mim. Tem Soraya Montenegro, antológica, o clássico Por que está beijando a aleijada e as 1001 fases da Maria ao longo da trama. É daquelas novelas que a gente consegue rever quase em looping, de tão viciante. Novela número 11, Laços de Amor, uma produção de 1995 de Carla Estrada, em que Lucero deu vida a trigêmeas separadas no nascimento. Se novelas com irmãos gêmeos já me despertavam curiosidade, imagina essa, com uma mesma atriz interpretando 3 personagens completamente diferentes. É uma novela muito bem feita para os padrões da época, com uma pegada familiar e extremamente emotiva, e que o SBT só exibiu em 2006, quando eu já estava completamente apaixonado por Laços de Amor. Novela número 12, Canavial de Paixões, de 1996, com Daniela Castro, Juan Soler e Francisco Gatorno. Eu sei que a maioria do povo prefere outras versões dessa história, mas a do meu coração é essa, com aquela fotografia bem escurinha exibida aqui pela CNT Gazeta em meados de 1997. É a novela em que a emissora ficou sem dinheiro para pagar a dublagem e a reta final teve que ir ao ar legendada. E sobre a trama em si,
Enredo forte, elenco afinado, direção segura e uma trilha sonora de tirar o fôlego. Novela número 13, Esmeralda, com Letícia Calderon e Fernando Colunga. Vou resumir o que comentei nas semanas passadas. Assisti quando o SBT exibiu em 2000 e resolvi rever há pouco tempo, pronto para decretar que a novela tinha envelhecido mal. O resultado foi exatamente o contrário. Tive a sensação de ter gostado ainda mais agora do que na primeira vez. Simples assim. Novela número 14, Maria Isabel, de 1997, com Adela Noriega e Fernando Carrillo. Eu tenho um caso de amor declarado com essa novela. Amo a simplicidade do enredo. Uma indígena protege a filha da melhor amiga, foge para a cidade grande e acaba trabalhando como empregada doméstica na casa de um viúvo. A partir daí, nasce uma grande história de amor. É uma novela extremamente marcante de um período específico da minha vida. Passava durante um verão em que o sol entrava direto pela minha janela e eu fechava tudo só para não perder um capítulo sequer de Maria Isabel. Valia a pena o calor que eu passava. Novela número 15, A Usurpadora, com Gabriela Spanik e Fernando Colunga, que é o meu verdadeiro divisor de águas. O SBT trouxe a novela das gêmeas Paola e Paulina em 1999, e eu comecei a assistir por pura zoeira. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra usurpadora e achava muito exótico isso virar título de novela. Mas bastou o primeiro capítulo para virar refém daquela história. Comecei a pesquisar quem eram os atores, os autores, tudo que girava em torno da novela, e a partir daí surgiu a curiosidade de ver tantas e tantas outras novelas. Se hoje existe o Almanaque Latino, com certeza tem a ver com o dia em que essa história entrou na minha vida e eu fiquei completamente viciado em A Usurpadora. Novela número 16, A Mentira, com Kate Del Castillo e Guy Ecker, uma produção de 1998. A gente vivia aqui aquela fase em que praticamente toda novela mexicana que chegava ao Brasil virava sucesso. E com essa não foi diferente. A história é das mais clássicas, mas eu sempre enxerguei A Mentira como um pouquinho mais moderna. Protagonistas ricaços, cenários sofisticados e um casal central que vive na eterna batalha entre amor e ódio. A Mentira continua sendo um novelão redondo até hoje. Novela número 17, O Privilégio de Amar, outra do período mais dourado das novelas mexicanas no Brasil. Essa dispensa apresentações, até porque é um dos grandes sucessos da produtora Carla Estrada. Temos aqui Helena Rojo e Adela Noriega como duas mulheres que entram em conflito sem imaginar que são mãe e filha. Muitos e muitos capítulos repletos de drama, vilões muito bem delineados e um folhetim dos mais irretocáveis. Novela número 18, Três Mulheres, uma novela longuíssima de quase 300 capítulos com Érica Buenfil, Norma Herrera e Carime Lozano. Eu sempre morria de curiosidade porque essa era considerada a novela mais moderna e atualizada da Televisa na década de 1990 e obviamente que o SBT nunca se interessou por ela. A novela é maravilhosa e mesmo tendo sido esticada sucessivas vezes, o saldo geral é excelente, recomendo. Novela número 19, Carinha de Anjo, sim gente, aqui é outra lembrança familiar. A novela que a Globo estava passando não estava agradando muito lá em casa e toda a família migrou pro SBT para ver as peripécias da Dulce Maria. Novela número 20, Mi Destino Eres Tu, com Lucero, Jorge Salinas e Jaime Camil. Produzida já nos anos 2000 por Carla Estrada, veio na esteira do sucesso de O Privilégio de Amar e, pasmem, foi um fracasso de audiência declarado na época. E mesmo assim, ou talvez justamente por isso, é uma das novelas da minha vida. Foi com ela que eu aprendi a gostar dos esforços para colocar uma novela nos eixos, acompanhar os ajustes, as mudanças de rumo, as tentativas de salvar a trama. Eu adoro Mi Destino Eres Tu, o meu grande fracasso de estimação.
Novela número 21, Abraça-me Muito Forte, com Fernando Colunga, Araceli Arambula e um elenco estrelado, com César Évora e Vitória Rufo em papéis inesquecíveis. É um baita novelão rural em que uma mulher cega, totalmente vítima do marido algoz, esconde um grande segredo. A afilhada que ela cria e protege é, na verdade, sua filha com um peão da fazenda. Segredos, assassinatos, vilanias em alto nível e muita, mas muita emoção. Essa é muito uma das novelas da minha vida. Novela número 22, Amigas e Rivais, uma produção de Emílio La Roça de 2001 e que é a novela juvenil da minha vida. Eu vivi Amigas e Rivais intensamente naquele ano, justamente quando estava me despedindo do ensino médio e prestes a entrar na faculdade. Então, são muitas memórias afetivas misturadas à trama. E era uma novela muito ousada para os padrões da Televisa. Falava de praticamente todos os temas quentes da época, sempre costurados por um folhetim enorme, bem amarrado e viciante. Novelão com todas as letras. Novela número 23, Manancial, com Adéla Noriega e Maurício Islas, de 2001. Se isso aqui fosse um ranking das mais importantes da minha vida, Manancial certamente estaria num lugar privilegiadíssimo. Aqui a gente vai para uma trama rural em que a Adéla Noriega assume o título de Rainha da Lágrima. Ela chora, sofre, chora de novo, sofre mais um pouco. E foi com essa novela que eu entendi de vez que o sofrimento da protagonista, quando vem embalado pela trilha certa e por uma direção afiada, é um grande entretenimento para mim. Novela número 24, A Outra, com Jadira Carrillo e Juan Soler, em 2002, e produzida por Ernesto Alonso, senhor telenovela. De certa forma, ela complementa o que eu sinto por Manancial, embora as duas não se pareçam em nada, a não ser pela profundidade do sofrimento da mocinha. A história gira em torno de duas mulheres idênticas que não são irmãs, e a verdadeira protagonista é massacrada pela própria mãe, uma senhora determinada a fazer a vida da filha completamente infeliz. Que grande telenovela! Novela número 25, Las Vías del Amor, de 2002, também com Araceli Arambula, Jorge Salinas e Gabriel Soto. Pensa numa novela que eu era desesperado para ver e não via a menor condição de que passasse no Brasil. De fato, foi o que aconteceu. Mas, por sorte, os deuses do streaming me proporcionaram a oportunidade de ver essa produção original do grande Emílio La Roça, onde o circo é a ordem do dia. Muitas reviravoltas, momentos de ação, gritaria. Olha, só eu sei o quanto valeu a pena esperar. Novela número 26, Amor Real, uma produção de Carla Estrada com Adéla Noriega, Fernando Colunga e Maurício Islas. Alguns dos mesmos elementos que transformaram Coração Selvagem em clássico também aparecem aqui, com uma história de Caridade Bravo Adams adaptada por Maria Saratini. Até aquele momento, Amor Real era possivelmente a novela mais grandiosa já produzida pela Televisa. Novela de época tem ou não tem um romantismo e um arrebatamento pra lá de especial. Novela número 27, Amartes Mi Pecado, com Jadira Carrillo e Sérgio Sendel. É uma história bem clássica em que a protagonista sofre horrores, mas o grande charme está no lado excêntrico. Existe um grupo de antagonistas que é de uma bizarrice deliciosa, não tinha como eu não curtir. Novela número 28, Rubi, na versão de 2004, protagonizada por Bárbara Mori. Dispensa apresentações e é praticamente uma unanimidade. Eu gosto demais de uma novela contada pela perspectiva do vilão, e aqui todos os elementos caminham juntos para isso funcionar muito bem. Novela número 29, A Madrasta, com Vitória Rufo, César Évora e um elenco espetacular. A premissa é de thriller policial, sobre uma mulher que ficou 20 anos presa por um assassinato e quer descobrir o verdadeiro autor do crime. Na prática, a novela é uma cafonice sem fim, e isso não é ofensa. Esse exagero é justamente o segredo do sucesso. A Madrasta também marcou muito pra mim, porque foi a última novela que eu assisti dublada pelo SBT.
Novela número 30, Destilando Amor, com Angélica Rivera e Eduardo Yáñez, de 2007. As trapalhadas do SBT com as novelas mexicanas chegaram ao auge com essa história e foi aí que eu decidi que, se quisesse ver novela, não podia mais depender da emissora. Melhor decisão da vida. Destilando Amor é a versão da Televisa de Café com Aroma de Mulher, com todos os vícios e virtudes que isso traz. Eu, no entanto, amei. Novela número 31, Fuego en la Sangre, com Adela Noriega e Eduardo Yáñez, sob a produção de Salvador Mejía em 2008. Aqui, as definições da palavra circo foram atualizadas com sucesso. 3 irmãos juram vingar a morte da irmã mais nova, indo para cima de outras 3 irmãs. Nem os vilões, nem os roteiristas tinham limite no nível de entretenimento. É circo dos bons. Novela número 32, En Nombre del Amor, de 2008, que é uma nova versão de Cadenas de Amargura. A parte interessante é que se trata de uma adaptação mais longa, mas que consegue capturar a essência da original. Eu assisti essa antes da primeira versão, então a memória afetiva aqui pesa bastante. Novela número 33, Teresa, com Angelique Boyer, produzida por José Alberto Castro em 2010. É verdade que essa novela bebe bastante da mesma fonte que fez Rubi ser um sucesso. Ainda assim, tem méritos próprios e vai te envolvendo aos poucos, até você embarcar completamente na jornada da vilã. Novela número 34, La Fuerza del Destino, com David Cepeda e Sandra Echeverría. Essa novela foi produzida em 2011 pela Rossi Ocampo e veio em um daqueles momentos em que a Televisa cansava o público com muitos remakes recentes. La Fuerza del Destino, porém, é uma história totalmente original. Não é revolucionária, mas é muito bem construída. Novela número 35, Amor Bravio, com Silvia Navarro e Cristian de la Fuente. Essa novela é um sonho de consumo de muitos noveleiros que ainda esperam que o SBT traga para o Brasil. Não é difícil entender as razões quando você vê a novela. É um excelente drama rural com vilões muito bons. Novela número 36, Amores Verdadeiros, uma produção de Nicandro Dias Gonzalez de 2012, com Érica Buenfil, Eduardo Yáñez, Sebastián Rulli e Eissa Gonzalez. O SBT demorou quase uma década para exibir essa novela, que já tinha feito muito sucesso no México, mesmo tendo uma versão anterior recente na concorrência. Já existe outro remake a caminho. Eu fico com essa aqui. Novela número 37, Cair em Tentação, de 2017, com Silvia Navarro, Adriana Louvier, Gabriel Soto e Carlos Ferro. Você nota que aqui a gente dá um salto de uns 5 anos sem novas novelas da minha vida até chegar nessa. É uma novela que não é para todos os gostos, porque se passa em 2 linhas do tempo diferentes. Justamente por isso, acabou chamando muito a minha atenção. Novela número 38. Aqui eu vou dar uma pequena trapaceada e colocar a saga Vencer. A única que passou no Brasil foi Vencer o Desamor, mas todas são incríveis. São novelas totalmente originais, com momentos de surpresa de verdade, ganchos imprevisíveis e envolventes, sempre com boa dose de folhetim. O único, porém, é a repetição de elenco entre as histórias, algo desnecessário, mas que dá para relevar diante do conjunto. Novela número 39, O Amor Invencível, com Angelique Boyer, Danilo Carreira e Daniel Elbitar, de 2023, que no Brasil está no catálogo do Globoplay. Que grande telenovela! O público do Almanac me viu recomendando essa história muitas e muitas vezes. Aqui tem de tudo: melodrama, vilanias extremas e temas densos. Eu amei. E por fim, novela número 40, As Filhas da Senhora Garcia, com Maria Sorté, Oca Riner e Ella Velden. A novela em si tem muitas qualidades, mas o motivo de encerrar a lista com ela é outro. O trabalho de criação do Almanac Latino ainda depende muito do investimento que o SBT faz em novelas mexicanas. E com essa novela, eu retomei de verdade o gosto de fazer o programa. É muito diferente produzir críticas e colunas em cima de algo inédito do que falar pela milionésima vez da reprise de Coração Indomável. Bom, gente, sei que o programa foi longo, mas valeu a pena.
Essas foram as 40 novelas da minha vida. Por que você não agora manda as suas? Vou ali comer bolo, mas só um pedacinho para não estragar o shape desse novo quarentão. Deixe seu like, seu comentário e até a próxima semana.